Deus, eu canto, Senhor, esse nome Jesus. Porque, Deus, esse nome para mim significa muito, Senhor. O seu nome para mim, Senhor, é aquele nome que me transformou aonde eu não era nada, Deus. Aonde me deu coisas que eu não merecia, Senhor. Aonde Deus restaurou coisas que não eram para mim, meu Pai, sem solução, Senhor. Aonde mudou situações, Deus, que muitas vezes por ser humano, Senhor, não tinha como ter essa mudança, o Senhor tem mudado, Senhor. Então, Deus, o seu nome para mim, Senhor, é tudo, Senhor. O seu nome para mim, Senhor, é tudo, Senhor. O seu nome tem poder para salvar, o seu nome tem poder para restaurar, o seu nome tem poder para curar, o seu nome tem poder para transformar. O seu nome, Deus, tem poder, Deus, para trazer à existência aquilo que não existe, Senhor. O seu nome, Pai, tem poder, Senhor, para tirar e para mudar e para mover, Senhor, para romper. O seu nome, Senhor, excede todos os nomes, o seu nome está sobre todos os nomes. O Senhor está entronizado, Senhor, num trono onde homem nenhum sentará, senão só o Senhor. Jesus. 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 Ele tem sido o amado da tua alma, amados. Ele tem sido o amado principal da tua alma. Você tem muitas vezes trocado o Senhor por algumas coisas que não é o centro. Você que trouxe sua Bíblia, abre lá em Gálatas 6. Se você tem motivo de adorar esse nome, eu quero que você continue adorando esse nome. Se a tua vida um dia se transformou por causa desse nome, eu quero que você continue adorando esse nome. Se algo na tua vida mudou através desse nome, eu quero que você continue adorando esse nome. Ou se ainda nada mudou na tua vida, eu quero te oferecer um nome que está sobre todos os nomes: Jesus. Jesus. Capítulo 6 diz assim, versículo 1: Irmão, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com o espírito de mansidão. Mas olha por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levar as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se alguém pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Examine-se cada um a sua própria obra, então terá motivo de glória só em si mesmo, não em outra. Pois cada qual levará o seu próprio fardo. E o que é instruído na palavra, reparta todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isto também colherá. O que semeia na sua carne, na carne colherá, e a corrupção. O que semeia no Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois o seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede que com grandes letras vos escrevo no meu próprio punho. Todos os que querem causar boa impressão, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo aquele que se circuncidam guardam a lei,
mas querem que vos consideis para se gloriarem na vossa carne. Longe, porém, esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos os que andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Finalmente, ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Essa é a carta de Paulo, escrevendo aos Gálatas. Aqui ele estava... Tem uma parte que ele fala assim: não se iluda, Deus não se deixe escarnar, pois o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não vos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, ou desfalecermos, ou desistirmos. Paulo, ele estava escrevendo essa carta ao povo da igreja de Gálatas, a Galácia, porque ele estava preocupado com uma situação que estava acontecendo, porque chegou um tempo onde alguns judeus estavam lá tentando infiltrar o judaísmo, aquela parte toda lá das leis de Moisés, e tudo aquilo que Paulo tinha anunciado, tudo que ele tinha ensinado, pessoas que estavam ali sendo transformadas, estava sendo desfeito, estava mudando a mente daquele povo. E Paulo pegou, escreveu aquela carta para a igreja do pessoal de Gálatas, da Galácia, alertando alguns pontos. Ele colocou lá, levar a carga uns dos outros. Depois ele colocou de Deus não se zomba. E depois ele colocou também lá, escreveu no meio da carta dele, que a igreja deve andar no Espírito. Aqui quando está falando no versículo 1, irmão, se alguém for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, corrigi o tal com espírito de mansidão. Paulo nos ensina, e muitas vezes nós deixamos de praticar, muitas vezes nós deixamos ou até praticamos de maneira errada. Quando nós descobrimos ou sabemos que no meio do corpo de Cristo, no meio do corpo da igreja, vamos dizer assim, existe uma pessoa que está com falha numa situação, ou a gente mesmo, ou algo que acontece, e nós, quando nós vamos trazer uma correção àquela pessoa, nós não só trazemos uma correção, mas nós automaticamente acaba criando uma exclusão. Quando você traz aquela correção para aquela pessoa ela acaba automaticamente, se você não tomar cuidado, você acaba excluindo, tirando aquela pessoa do meio do convívio. Quando vê que aquela pessoa está sendo afastada do meio do dia a dia, das coisas, porque você acha que o pecado que ele fez não merece estar no meio, e você começa aquela coisa toda, aquele julgamento todo. E quando ele fala ali que, pois o homem, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Ele fala assim também lá na segunda parte: a pessoa de mente carnal, porém, não ajuda o irmão caído, pois vê a oportunidade para se julgar superior. Teve um tempo atrás que eu trouxe uma palavra sobre o homem carnal e o homem espiritual. O homem espiritual, ele consegue discernir o que é do Espírito, e o homem carnal, ele só discerne o que é coisas da carne. E o homem espiritual, quando ele tem algo revelado, ele consegue entender, ele consegue trazer
clareza, ele consegue trazer luz e consegue trazer muitas vezes também a solução para aquela situação. Mas o que Paulo estava cobrando o pessoal aqui, que alguns judeus estavam infiltrando, tentando tirar tudo aquilo que Paulo tinha ensinado à igreja de Galácia. O que corre o perigo, amados, no nosso meio, é quando nós achamos os espirituais demais e começamos a apontar dedo a pessoas e a situações, ou quando nós achamos conhecedores demais do Espírito, conhecedores demais, achando os caras, e quando aquilo que Deus está revelando no meu coração, aquilo que Deus está mostrando, aquela correção que Deus está fazendo para a tal pessoa, Ele diz que nós temos que levar cargas uns dos outros. Então, se aquela pessoa está mais fraca, eu tenho que fazer o quê? Pegar ela, colocar nas costas e carregar juntamente comigo, não deixar ele para trás, excluir e tratar como um mero pecador, falar, cara, agora você está pecando, você vai ficar excluído do rebanho, você não pertence. Assim que você terminar de ser purificado da tua lepra, do teu pecado, aí você pode voltar para o reino de novo. Aí você pode se misturar no nosso meio novamente. E amados, nós, ou percebidamente, ou sem perceber, nós praticamos coisas assim. Acabamos, quando nós falamos levar a carga uns dos outros, amados, a hora que chega na hora de realmente a gente carregar a carga um do outro, é difícil aquele que tem pique, ou é difícil aquele que tem a disposição de caminhar com alguém até ver ele ser transformado. É difícil ver pessoas, muitas vezes eu falo assim, não, mas eu pago o preço, amém. Existe outro lado, eu não vou também só defender aquele cara também que ajuda. Existem os dois lados da moeda, aquele cara que precisa de ajuda também, ele precisa se mover. Mas em certas situações, a pessoa que está precisando de ajuda, a pessoa é a mais fraca que tem no rebanho. E quando aquela pessoa está mais fraca no rebanho, nós temos que chegar e apoiar ela, trazer ela para perto e caminhar junto. Mas também, aquela pessoa também, ela tem a decisão, ela tem a posição ou a liberdade de querer ser ajudado ou não. Mas o que eu quero também colocar, quando falamos assim que levar a carga uns dos outros, que Paulo estava cobrando ali, os ensinamentos falsos estavam causando divisão entre os discípulos na Galácia, e estavam atacando um ao outro, e invejosamente se exaltando uns sobre os outros, ao invés de trabalhar juntos para superar batalhas espirituais. Mas na guerra contra o pecado, precisamos da ajuda uns dos outros para encorajamento e força. Paulo continua com as aplicações práticas na vida cristã, exortando os irmãos a ajudarem um ao outro. Por que eu digo isso, amado? Porque é muito mais fácil eu apontar o dedo para o pecado do outro do que eu reconhecer os meus pecados. É muito mais fácil eu apontar o dedo e falar, cara, aquele cara é um pecador, aquele cara está fazendo isso, mas eu esqueço que quando eu estou falando daquele cara, a minha língua também está falando que eu sou um linguarudo, que eu sou isso e aquilo. Porque se eu estou falando algo e eu não trago uma solução, ou eu não estou trazendo algo para ajudar aquela pessoa, como Paulo estava falando ali, que ele estava trazendo a pessoa como pecador para dizer que ele era santo. Ele não estava trazendo a realidade, estava trazendo à luz aquele problema para fazer, irmãos, vamos fazer o seguinte, vamos agora, descobrimos que tal pessoa precisa de ajuda, vamos ajudar? Não, ele quer dizer que aquela pessoa está errada, ou o que ele está fazendo é errado, ou o que está praticando, mas para dizer que ele é o cara. E nem sequer oferece ajuda. Eu digo sim que ajuda. Muitas vezes, amado, eu sei que o irmão está pecando, está errando, e eu prefiro falar, deixa o irmão lá, que uma hora Deus vai falar com ele, uma hora Deus vai mostrar. Mas se mostrar, eu sabia que uma hora a casa dele ia cair, eu sabia que uma hora ele ia errar, as coisas iam acontecer. Amado, se você está vendo, se nós estamos vendo, a nossa obrigação com homens e mulheres espirituais é trazer a pessoa para perto e caminhar com a pessoa, não fazer exclusão da pessoa. E quando ele estava falando também que as pessoas da mente carnal, porém, não ajudam irmãos caídos, pois vê a oportunidade para se julgar superior. Olha só,
A pessoa de mente carnal, porém, não ajuda o irmão caído, pois vê a oportunidade de se julgar superior. Aí, ó, falei que um dia aquele cara ia cair. Falei que um dia esse cara ia pecar. Ah, você falou, mas o que você fez para que ele não caísse e não pecasse? O que você fez para que aquilo que fosse impedido para ele não errar naquela situação? Ou você só simplesmente mostrou, falou algo para dizer que você é o cara, que Deus fala com você, que Deus revela para você? Se Deus tem mostrado para mim e para você algo está acontecendo, amado, nós temos que chegar a caminhar junto com a pessoa ou com a situação e ajudar a tratar a situação. Porque uma coisa começa a germinar, começa a fazer outra, e assim vai. Aí começa a ter situações mal resolvidas no nosso meio, situações que podem ter começado num simples ato, num simples atitude menores possível que pode no início de tudo, e hoje causa algo estrondoso. Por quê? Porque eu vi e não dei meu ombro para carregar o fardo. Carregar uns aos outros, amados, não é só simplesmente aquelas pessoas que nos interessam. Carregar uns aos outros é carregar aquela pessoa que, independente se ele me interessa ou não me interessa, mas ele precisa ser ajudado. Carregar o fardo uns dos outros é independente se ele está na Atos ou se ele não está na Atos. Carregar o fardo uns dos outros, amado, é você de repente descobrir que o irmão está lá da outra igreja com a água, a luz cortada, e você fala, cara, eu vou lá, vou ajudar você a pagar a tua água, vou ajudar você a pagar a tua luz. Ah, mas irmão, mas você vai ajudar, não é nem da nossa igreja. E quantas vezes acontece isso? Nós nos julgamos assim, o pastor dela que se vira. Muitas vezes, amado, a gente deixa cair nesse pecado. Ah, ela tem pastor, ela quem se vira. Ela tem líder, ela vai correr atrás do líder dela. Mas essa palavra diz assim que carregar o fardo uns dos outros é você saber que aquele irmão está precisando de um suporte teu, independente de onde que ele é, de onde que ele é. Você fala, cara, até você passar a situação eu quero caminhar com você. Independente se ele é do teu convívio, independente se ele é da tua família, independente se ele é de outra igreja, independente do que ele for. Quando ali também mais para frente ele fala assim que Paulo avisa que tal auto-julgamento comparativo é vão, porque cada um será julgado individualmente de acordo com o seu próprio desempenho nos seus deveres. Mais para frente ele fala lá que, ironicamente, aquele que não ajuda o irmão caído a ficar em pé, já se julga como irresponsável. Sabe assim, a gente vê lá, acho que é aquela história do fariseu, que o fariseu estava orando, né, de pé na sinagoga, e berrando e falando alto. E quando ele vê aquela outra pessoa chegando lá e fala, Senhor, eu entrego totalmente o meu coração, eu não tenho palavras, não sei o que fazer, mas eu estou aqui, eu me rendo aos seus pés, faça o que o Senhor deve fazer na minha vida. Aí aquele fariseu olha, fala, quem que aquele cara, lembra dessa passagem? Não? O que ele começa a falar? Ele começa a trazer à luz a posição dele ou o pecado que ele pratica. Alguém lembra dessa passagem? Quem é esse cara aí, ó? Agora está aí, ajoelhado aí, mas é um pecador. Vive fazendo isso, aquilo. Eu que estou aqui na igreja, todo dia eu dou a bênção apostólica, eu tiro o dízimo, oferta, eu ministro louvor. E esse cara aí, ó, nos colocamos com posição de juízes, amados, em situações que era para eu e você estar lá ajudando a levantar do chão, e nós nos colocamos na posição de falar, não, mas esse cara, Deus, você vai ouvir a palavra dele
ou a minha oração dele ou a minha oração, porque esse cara é um pecador, ele é errado. Independente, amado, mas nós temos a facilidade de tirar a nossa culpa e lançar em outras pessoas. Tirar o reconhecimento. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador também. Eu preciso reconhecer que eu preciso de mudança. Eu preciso reconhecer que diante de eu e aquele cara lá, são só pecados diferentes, mas somos pecadores da mesma forma. Um é pecado reconhecido, fala: Deus, eu não sei o que fazer, mas está aqui meu coração. E eu sou pecado de linguarudo, sou pecado que está falando que eu sou melhor do que o cara lá. Qual a diferença dos pecados? Perante Deus, nenhum. Só que aquele cara que se ajoelhou, aquele cara fala assim: Deus, eu não sei o que fazer, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu não tenho força para sair dessa mentira. Eu garanto que ele vai sair muito mais rápido do que eu fico apontando o dedo para ele. Porque a minha alta suficiência, santidade, a minha alta santidade não vai me mostrar o quanto eu também preciso mudar. A minha posição, a minha maneira de pensar, ela é tão elevada espiritualmente falando, que é mais fácil eu ver o erro dos outros do que eu olhar para dentro de mim mesmo e falar: Deus, o que eu preciso mudar? O que eu preciso ser transformado? Muitas vezes, nós caminhamos, estamos numa caminhada com Cristo há anos, e nós sequer temos coragem de pedir perdão ao Senhor por uma brincadeira boba que nós fazemos, porque nós achamos santos. Uma piadinha sem graça que nós fazemos, né? Que sou ministro de louvor, cara, sei para Deus, e Deus vai, releva, sei, ele tira de letra. Mas aquele cara fez uma brincadeira, ou aquele cara fez algo que não, aquele cara ele é merecedor de ser punido. Ele é merecedor de ser excluído, porque o que ele faz perto de mim, vixe, o que ele pratica, meu Deus. Mas esquece que o meu coração também pode estar cheio de raiva, cheio de inveja. Porque muitas vezes, amados, a inveja ela fica tão escondida que muitas vezes não é nenhum pecado que você consegue enxergar, mas ela fica dentro do coração, remoendo, que muitas vezes o Senhor já está te falando, está te mostrando que só você vai ver, só você vai entender. Mas na carcaça de crente, na carcaça de cristão, você não pode ser julgado, ou você não precisa ser perdoado, porque eu sou o cara, eu faço tudo. Mas outra coisa que ele coloca também assim: de Deus não se zomba. Por que ele fala ali que de Deus não se zomba? Vamos lá no versículo 7. Não vos enganeis, Deus não deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também de Deus. Vamos colocar na palavra de cara: de Deus você não tira a onda. Cara, com Deus você não faz de moleque. Não se finja de bobinho perto de Deus. De Deus ninguém se zomba, porque tudo que eu plantar, eu vou colher. Seja para sementes espirituais, ou seja para sementes carnais. Se eu planto coisas da carne, eu vou colher coisas da carne. Se eu planto coisas espirituais, eu vou colher coisas espirituais. Agora pergunto para mim e para você: eu estou plantando coisas carnais ou estou plantando coisas espirituais? Quando fala assim, de Deus não se zomba, por que ele diz assim? Mas como assim de Deus não se zomba? Lá em Salmo 53, versículo 1, Davi diz uma frase bem interessante. Se você trouxe sua Bíblia, se quiser abrir comigo, Salmo 53, versículo 1.
Diz assim: desonesto, ou o tolo, ou do jeito que você quiser interpretar aí. No seu coração não há Deus, tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há algum que tem entendimento e busca a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Acaso não têm conhecimento esses obreiros da iniquidade, os quais come o meu povo como se comesse pão? Então o que ele está dizendo aqui, amados, que de Deus não se zomba. Quando nós falamos que colocamos em prática, colocamos em evidência a não existência de Deus, você está automaticamente colocando como alguém que está zombando de Deus. O que eu e você fazemos na luz, o que eu e vocês fazemos no oculto, nada passa despercebido dos olhos do Senhor. O Senhor diz, ele fala: eu fiz os céus e a terra, mas como eu... Não, Robson, eu não zombo de Deus, não. Muitas vezes, amados, achamos que zombar de Deus é você, talvez, falar algo sobre Deus. Mas eu vejo assim que se Deus já te transformou, já me transformou, ou eu estou num processo de transformação, estou fazendo algo, só que ali fala sobre iniquidade. O que é espírito de iniquidade? Alguém me ajuda aí? É um pecado o quê? É repetitivo. Ai, pastor, você me perdoa porque, olha, eu tentei, mas não resisti. Beleza, mas e sabe que Deus me perdoa? Claro que perdoa. Aí, na outra semana, vem o cara, a mesma conversinha. Deus fala, nos trata como pecado de iniquidade, aquele pecado que já está fazendo parte da minha vida, do meu dia a dia, já é minha cultura, já faz parte de mim. Ser mentiroso. O cara é tão mentiroso que até o que ele fala ele acredita. O cara, ele mente de tal forma que quando ele fala, meu Deus, será que era mentira ou era verdade? Ah, então não é verdade. Eu conheci um cara lá onde nós trabalhávamos lá antes, que o cara, meu Deus do céu, o cara mentia. Já chegava o ponto que você não sabia se o cara estava brincando, se ele estava falando a verdade, se ele estava falando mentira, porque você não sabia mais. Então assim, mas todas as vezes que talvez pensamos que de Deus não se zomba, de que parte que de Deus não se zomba? Pessoas que zombam de Deus quando não vivem inclinados para o Espírito. Como assim que eu vou zombar de Deus? Uma hora está Espírito, uma hora está carne. Uma hora está Espírito, outra hora está carne. Uma hora está praticando coisas do Espírito, outra hora está praticando coisas da carne. Isso não se zomba de Deus. Ou nós começarmos a inclinar o nosso coração para aquilo que Deus tem para mim. Eu sei que eu vou ter falhas, eu sei que eu vou ter erros, eu sei que eu vou cometer coisas na minha caminhada de santidade com o Senhor. Cara, mas tem aquele ditado: ei, essa roupinha não serve mais para você. Esse número não cabe mais no nosso pé. Tipo assim, essa desculpa já não está mais colando. Essa maneira de você pensar, cara, esquece. Achamos que zombar de Deus é só falar algo assim terrível. Nossa, você viu que quando o Robson pregou domingo, meu Deus do céu, ele falou um negócio lá que, olha, zombou de Deus. Mas zombar de Deus também, amados, é você fazer votos e não cumprir. Faz um voto com o Senhor: Senhor, se o Senhor me fazer isso, aquilo, eu vou fazer isso, aquilo para o Senhor. Aí você faz um voto. Deus, pela sua misericórdia e grandeza, ouve a tua oração. Até esse dia eu estava assistindo um canal, e aquela pessoa lá pregando e fazendo coisas lá, e indo aquela multidão para frente e fazendo voto, fazendo pacto ali de fidelidade com aquela igreja e tal. E eu fico pensando, meu Deus, mas como é que
cara está ensinando isso e a igreja do cara está lotada e tal, e tem pessoas que alcançam, amados. O cara está fazendo, está ensinando errado, mas o coração daquele que está entregando está sincero. Quantas vezes você já fizemos uma campanha de 7 quarta-feiras? 7 sábados, 7 sexta-feira, 7 ida no monte? Mas é que nunca fez, cara. A chavinha do ouro pendurada na cintura, não sei o quê. Amados, e quantas vezes você não já recebemos? Recebemos. A igreja deve andar no Espírito. Por quê? Pessoas que não se inclinam para o Espírito. Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e devemos buscar o Senhor. Lá em Hebreus 11, versículo 7 diz assim: o Senhor buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Isaías 55, versículo 6. O Senhor enquanto... Não, desculpe. Já me perdi. Deus se torna galardoador dos que o buscam. E quando buscamos Deus, vamos procurar pensar nas suas coisas e fazer o que agrada. Assim iremos nos inclinar a Deus. Paulo diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, colherá. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que eu coloco para nós, que precisamos começar a entender coisas como homens espirituais, e começar a plantar coisas espirituais, e começar a colher coisas espirituais, ou homens carnais que começam a plantar coisas carnais e colherá coisas carnais. De que lado que eu e você vamos ficar? Precisamos, amado, plantar coisas espirituais. Precisamos plantar aquilo que os céus estão dizendo. Precisamos que a nossa boca nós como atitude, comece a fazer coisas, praticarmos coisas que o Espírito nos leva a praticar. Precisamos ter atitudes que, da nossa maneira, da nossa forma de agir, que aquilo nós pensamos é coisa do Espírito ou é coisa da carne. Muitas vezes, amado, nós queremos culpar. Não quero trazer, não sou o advogado do diabo, não, tá? Mas muitas vezes nós queremos culpar a nossa iniquidade, a nossa maneira de ser iníquo, ou muitas vezes nós queremos jogar a nossa responsabilidade para Satanás. Ai, Satanás que me fez cair. O capeta fala assim: não te falei nada não, filho. Você foi lá porque você quis. Se existe o livre-arbítrio, eu faço o mal se eu quero, e eu faço o bem se eu quero. Se eu vou para o bem, eu vou colher coisas espirituais. Se eu vou para o mal, eu vou colher coisas. Muitas vezes nós chamamos que o livre-arbítrio é só para seguir o reino. Nada, amados. O livre-arbítrio está aí: reino das trevas, reino dos céus. Qual dos dois lados que eu vou escolher? O lado que eu vou escolher que vai ser meu rei. O reinado que eu vou querer caminhar é aquele reinado, aquela pessoa que vai ser meu rei. Se eu estou caminhando para a área espiritual, eu vou colher coisas espirituais. Agora, se eu estou caminhando para coisas carnais, eu vou colher coisas carnais. Isso é automático. Isso até quem não é crente sabe. Não, mas é que eu estava lá e quando eu vi, quando eu estava vendo, quando eu fui vendo, quando eu estava vendo, aí claro que estava vendo. Aí eu caí, eu errei, eu menti, eu pratiquei. Homens que plantam coisas espirituais, colhem coisas espirituais.
Homens que plantam coisas carnais, colhe coisas carnais. Não tem como, amados. Não existe um pé de abacaxi nascer uva. E muitas vezes eu falo assim, que nós julgamos a culpa em Satanás, não sei o que, não sei. Claro, ele ajuda. Ele assina um cheque para você, manda você fazer, ele dá aquela empurradinha, ele dá uma patrocinadinha, mas precisa eu me mover primeiro para depois ele fazer. É muito mais fácil jogar culpa nas coisas, culpa nas pessoas, ou culpa nas situações, do que assumir o erro. Falar, não, eu errei porque eu estou fazendo coisa da carne. Eu estou caminhando conforme minha carne está gritando, eu estou caminhando conforme aqui a minha mente me comanda. Não, eu fiz, amado, eu tenho que saber que eu preciso reconhecer e falar, Deus, eu estou errando, Deus, eu preciso mudar, Deus, eu não sei o que falar, mas aqui está meu coração. Deus, eu estou tentando sair dessa, me ajuda. Aqui está o meu coração ao Senhor, eu não sei o que dizer, mas está o meu coração. Perdoa meus pecados. Me caminhar para a caminhada do Espírito. Não caminhar para a caminhada da carne. Uma vez um pastor, o Roberto Eliette conhece, o pastor Eloy. Bom, cara, gosta que ele vem. Se ele estiver me ouvindo na internet, depois ele vai ver que eu amo ele. Mas ele sempre falava assim, falou, Robson, você consegue discernir quando a pessoa está no Espírito ou quando ela está na carne? Quando a pessoa vem entregar uma palavra para você, quando a pessoa vem falar algo para você, quando a pessoa vem trazer uma palavra tanto de crítica quanto exaltação, ele fala assim, sabe como é que você sabe se aquela palavra é de Deus? Porque a palavra diz que nós temos que julgar. Vocês estão me ouvindo, pois vocês me julgam, tá? Se uma pessoa vem falar algo para você, ou de você, ou para você alguma coisa, começa a avaliar a vida de oração daquela pessoa. Tá? Se ela planta coisas espirituais, está colhendo coisas espirituais. Ou se ela planta coisas da carne, está colhendo coisas da carne. Você começa a ver o dia a dia dela como família, como marido, esposo, filho e filha. Você começa a ver como é o comprometimento dela com Deus. Não estou falando com o homem, não é ministério nem a casa, com Deus. Já 3 coisinhas você já começa a perceber o que ela está falando é de Deus ou não é de Deus. Eu falei, cara, isso é verdade. Porque muitas vezes, amados, nós andamos, fazemos coisas da carne e queremos trazer coisas do Espírito. Não existe, ou eu sou só carne, ou eu sou coisa do Espírito. Ou eu caminho para aquilo que o Senhor tem preparado para mim caminhar nas coisas espirituais, e o Senhor vai começar a revelar coisas espirituais, e eu vou começar a mudar minha vida, mudar meu caráter, mudar meu dia a dia. A cada dia eu sou melhor do que ontem. Eu não estou falando que eu não vou errar, não estou falando que você não vai errar, que nós não vamos um dia vacilar, não, vamos. Mas você vê uma caminhada, todo dia eu estou buscando ser melhor do que ontem. Eu errei de novo, Deus, me perdoa, eu quero começar de novo, Deus, eu quero caminhar todo dia para o rumo daquilo que o Senhor tem preparado para mim, Senhor. Existe uma caminhada, existe uma projeção, existe uma progressão naquilo que eu e você estão fazendo. Você consegue discernir se você está progredindo por espiritual ou você está progredindo para a área carnal. Não tem ninguém, mas na face dessa terra que não sabe o que não está fazendo. Não existe. Nossa, eu achava que era de Deus. Se não me engano, vai em Romanos, que fala que naquele grande dia pessoas vão ser julgadas só pela consciência. Não precisa nem conhecer a Bíblia. Me ajuda a me lembrar, é isso ou não? Romanos? Acho que o começo de Romanos, né? Não, senhor, mas eu não ia na igreja, então. Você não ia na igreja? Cara, não perguntei se ia na igreja, se você é Cristo ou não. Fiar o dedinho na tomada, molhadinho o dedo, não está na Bíblia, mas finha lá para você ver. Se você vai levar uma descarga 220, está na Bíblia? Não está na Bíblia. Pega um fiozinho 220, descasca ele ligado no poste lá com a boca. Vai dar uma explosão. Nossa, o capeta me fez morder o fio.
Tem coisas espirituais e coisas da carne. Então, amados, tem coisas que eu vou ser julgado, independente. Cara, não dê despertão com Deus. Não, Deus, olha, sabia que eu não sabia? Deus fala, sei. Meio de dia, né? Sei que você não sabia. Coisas da carne e coisas do espírito. Eu sempre digo assim, aquele todo alvoroço todo, tal, não sei quem fala, amado, espera só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada, deixa eu fazer um raio-x, eu tenho liberdade, Deus falou que eu posso fazer o julgamento, deixa eu julgar, cara, peraí, esse cara é de Deus, tem compromisso no que ele fala, a palavra dele posso confiar, ele é um cara de oração, ela é uma mulher que está lá sobre a oração do marido, está, sabe assim, você consegue fazer uma linha? O cara anda virado no chapéu velho e quer entregar a palavra, amados. Eu sempre gosto de brincar com isso. Até eu peço perdão para Deus se eu não estou aqui zombando, mas mula, só teve uma vez só que ela falou. Deus usou a boca da mula, porque não, mas Deus usa o pecador quando Ele quer. Se eu estou lá numa ponta de ônibus e não tem um crente do meu lado e tem um pecador, ele vai fazer o cara falar comigo, só. Agora você viver no pecado e falar que é Deus que está falando, filho, por favor. Não cai, não cola. Igual eu falei, esse número desse sapato não cabe mais para nós. Se ele quiser, eu tenho um testemunho, já contei algumas vezes, que o cara, lá atrás de casa tem uma mata, o cara era desviado, estava lá no meio do mato, fumando maconha com os caras, com a roda de loucos, e a hora que ele começou a enrolar, um dos doidos, ele falou assim, cara, esse lugar aqui não é para você estar, você sabe que Deus tem outra coisa melhor na tua vida. O cara com o zoião com a brasa de maconha assim, ó. Na hora, ele pegou aquele cigarro de maconha e jogou fora. E chegou para a mãe dele, mãe, a partir de hoje eu vou voltar para a igreja. Agora não, amado, não é toda hora que você vai na roda de maconha não, que vai ter alguém que vai falar com você, tá? Não é toda hora que você vai na rodinha lá no lugar que está errado nela, né? E alguém, não, Deus não vai levantar alguém não. Talvez Deus já te falou com os sonhos, Deus já te falou na pregação, Deus já te falou no seu grupo familiar, Deus já te falou em vários lugares, mas esquece. Não dá uma de bobo com Deus. E ele chegou lá quando ele falou assim, cara, aquele cara estava fumando maconha, falou, e começou a falar em umas palavras sobrenaturais, tal, e falou assim, ó, Deus disse que você não é para estar aqui. Quer prova viva? Uma vez eu estava no final da Maria Antonieta, perto do Pantanal ali, mas não estava no Pantanal, estava do lado da tua casa, tá? Você entender? Um beco lá. Nós estávamos numa sala escura. Olha que lugar que eu já entrei na minha vida. Você já tem ouvido isso aí. Nós estávamos numa sala toda escura. Trancamos a porta e o cara foi chupilita, chucaveira, tudo é tipo de chu. O cara incorporou no corpo do cara. E eu desviado lá, mas já estava clamando ao Senhor. E o cara lá, o cara pegava um copo de 51 e matava no talagaço, parecia que estava tomando água mineral. Jogava na goela, assim, cara, desse tamanho o copo. Jogava na barata, ela tombava. E começava, cara, pegava a faca assim, ó, e começava a cortar os pulsos. E chupava assim, ó, sangue com cachaça. E eu naquela, tudo escuro. E ali Deus, ele pegou cortando ali, o diabo falando com ele, ele deu um murro na parede, quebrou o vidro, pegou o vidro assim, e riscava o braço, e falava, voz assim, meio de Cid Moreira, e eu ficava assim, você viu, quem assiste o Chaves sabe, né? Quem entrou na casa da dona Florinda, lá da Bruxa 71, Chaves, quem tá aí? É o gato. É o outro gato. Eu estava igual o Chaves. Tudo escuro, mas não conseguia ver, só conseguia ver a bulica dos olhos do cara, porque ele estava com a mesa assim, estava com uma vela. Você assistiu aquele filme de terror, o cara com a vela assim? Só a carcaça do cara assim. Cheguei lá fora, amados, um cachorrinho desse tamanhozinho assim, um escurinho assim. Não é que o cachorro demoniou também?
Aquele bichinho fazia tipo Tasmania assim, ó. E eu sentei na porta assim, daí o cara falou assim, o cara que estava lá endemoniado, ele olhou para mim e falou assim, ó, eu sou o cavalo, que é conhecido como cavalo, tem que ser cavalo mesmo. Eu sou o cavalo, e aquele cachorro, ele sabe o que está acontecendo aqui, sabe que na área espiritual os animais entendem também. E olha só o que aquele cara falou para você. E nós estávamos dentro daquela sala escura, o cara se cortando, tomando cachaça. Ali já tinha, depois, eu até perdi a conta de quanto demônio que ele incorporou. E mulher, era homem, era velho, era, sei lá, tudo quanto era tipo de demônio, o cara incorporou naquele momento. E eu lá, clamando ao Senhor. Ai, meu Deus do céu, Senhor, se o Senhor tirar, eu vou dar aula para 50 caras de violão, não vou cobrar nada. E não sei o que, e intercedendo, orando ali. Ai, Senhor, o Senhor já falou comigo. Até ele conta uma história, eu estava sentado assim na porta, nessa casa, o cachorrinho começou a orar para mim e ficava... Pior do que a Leide. E ficava regindo os dentes para mim assim. Falei, Jesus amado, o que está acontecendo aqui, Senhor? E o cara falou assim, eu sou o cavalo, o demônio que está nele está te reconhecendo. E ninguém pode fazer nada contra a tua vida. Esse lugar não é para você estar aqui. Olha só, amados. O capeta me evangelizou. Falta tanto crente que muitas vezes o capeta evangeliza a gente. Ele está te vendo, ele falou assim, o cachorro estava me vendo, ele está te vendo, só que ele não consegue chegar aqui perto da porta. E eu estava desviado, amado. E ele falou assim, ainda falou assim, ó, e tem uma pessoa, aí sempre conta as leis de se acha. Uma pessoa que você vai casar, ela é assim morena, cabelo cacheado. Eu já comecei a gostar da coisa boa, já até esqueci o capeta do que estava no cachorro. E ela vai te tirar dessa, vocês vão casar. Eu falei, quase que eu falei, sobre tua palavra, né? Eu falei pro capeta, né? Eu vou caminhar. Só que, amado, faça uma pergunta para mim. Não vai ter segunda vez. Eu garanto que se eu sentar na roda de novo, daqueles caras, de novo aquele lá, aí o negócio fica estranho para mim. Deus, Ele usou o momento, usou a situação, porque dependente se ele está possuído ou não, ele é criatura, ele foi feito pelas mãos de Deus. Fez o capeta se converter uns 2 minutos ali e pregar para mim. Me evangelizou e falou para mim voltar para a igreja. E a partir daquele dia eu comecei a voltar para a igreja. Só que eu falo para você, mas eu não vou esperar dar de novo para ir lá para Deus falar comigo. Deus só falou uma vez e acabou. Eu preciso agora, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que andar de novo nas coisas carnais para mim começar a colher coisas espirituais ou não? Eu preciso andar nas coisas espirituais para que eu possa começar a colher coisas espirituais. Porque eu estava caminhando nas coisas carnais, olha onde eu estava chegando, amados. Olha o nível que eu estava entrando. Cada dia eu plantava coisas carnais, cada dia eu plantava coisas do inferno, das trevas, e eu para onde que eu estava indo? Amados, eu só via aquela cena em filmes de terror, amados. E eu cheguei lá, eu participei do momento do negócio. Nunca imaginei na cabeça que eu ia passar por uma situação daquela, participei. Mas eu digo, só foi aquele dia. E quando o capeta falou que eu ia casar, eu falei, nossa, desceu o santo casamenteiro que agora entrou nele aí. Desceu, como é que é o nome do cara lá? Santo Antônio. Tem uns crentes aí que sabem. Mas Deus só usou a mula uma vez no Balaão. Deus usou aquele capeta lá só uma vez. E muitas vezes Deus já te falou com você, faz hora já. Você vai esperar de novo? Mas não era nisso, né? Colhemos o que plantamos, tanto para o espiritual quanto para a carne. Se eu planto, a Bíblia diz, se eu planto contenda, eu vou colher contenda. Se eu planto intrigas, eu vou colher intrigas. Se a minha boca só fala miséria, eu vou colher miséria.
Se a minha boca só sabe falar que as minhas coisas nada dá certo, eu vou colher o quê? Nada vai dar certo. Porque a palavra que eu lanço, ela tem um poder para voltar. Agora, que jeito que ela vai voltar? Que forma que ela vai bater lá e vai voltar? Vai vir espirituais ou vai vir coisas carnais? Então, se eu estou andando no Espírito, eu vou falar coisas do Espírito, e as coisas do Espírito começam lá e bater e voltar para mim, e essas coisas do Espírito começam a acontecer. Agora você começa na carne, a carne vai, daqui a pouco começa a retornar coisas da carne. Eu não presto para nada, eu não valho para nada, nada dá certo para mim. Então beleza, então você não presta para nada, você não vale nada, nada vai dar certo para você. Fechou? Está entendido? Não, eu sou um homem de Deus, sou uma mulher de Deus, que Deus preparou para mim é muito maior daquilo que eu penso, que eu imagino. Aí as coisas dos céus começam a vir para você. Então beleza, então as coisas que você nunca imaginou, as coisas que você nunca pensou, toma para você. Muitas vezes andamos numa vida, numa caminhada desgraçada, mas porque nós ainda queremos culpar Deus ainda. Minha vida nunca melhora. Então, amados, começa você a melhorar, começa você a mudar a tua postura, começa você a começar a falar coisas que vêm do alto, começa a lançar palavras que vêm lá do alto. Por que eu digo isso, amado? Porque muitas vezes eu já falei. Conta a situação que uma vez eu falei, passei numa vaga onde eu trabalhava e falava, meu Deus, não vai dar certo, porque não sei o quê. Pode baixar um pouquinho o retorno, né? E a Roseli falou assim, amor, se você ficar falando isso não vai dar certo mesmo. Você tem que declarar que vai dar certo. Eu falei, nossa, a esposa me evangelizou de novo. Vai dar certo. E dava certo, amados. Agora, mas minha vida está assim, minha vida está assado, e não sei o que, nada muda. Então beleza, então tua vida está assim, tua vida está assada e nada muda. Porque a palavra que sai da minha boca, ela vai e ela volta. E ela vai acontecer, amados. É Bíblia, não adianta. Se a minha palavra, a minha boca vive lançando maldição, mas você vai vir debaixo de maldição, não tem o que fazer. O Evangelho não tem muito aqui, florear muita coisa. Não, mas não, Deus sabe. Olha, Deus sabe do teu coração que está feridinho. Pode falar tanta coisa besteira que você fala. Não, mas é que você sabe, Deus é poderoso, é misericordioso, Ele vai te perdoar essas bobeiras que você fala todo dia aí. Beleza, Ele te perdoa, mas a mente que eu lanço na terra, uma hora vai nascer. E ela vai nascer a árvore, vai dar os frutos alguém vai comer. Nada que eu lanço na terra, amados, não nasce. Tudo que eu lanço na terra, no seu tempo, ela vai nascer. Porque se eu estou plantando, eu vou colher. Então começa a plantar coisas espirituais, começa a regar coisas espirituais, começa a profetizar coisas espirituais. E eu quero dar um segredinho para você, nada está dando certo, não pare de falar que nada dá certo. Começa daqui para frente e fala assim, não, eu sei que está difícil, mas o que o Senhor tem prometido para mim vai acontecer. Eu sei que o Brasil está assim, 14 milhões de empregados, mas a minha vaga está lá. Mas eu sei que a minha família não sei o que está lá. Não, mas a tua família, Deus falou que vai fazer. Então, se Deus falou que vai fazer, eu vou começar a falar coisas espirituais, porque eu creio que no tempo certo, a palavra diz ali, eu começo a falar coisas espirituais, no tempo certo, se eu não desistir, o que acontece? Vamos lá. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois ao seu tempo colheremos, se não havermos o quê? Desfalecido ou desistido. Se você continuar fazendo coisas espirituais, mas fique firme. Fique firme. Na tua posição que Deus te colocou, fique firme. Mesmo que o mar venha, mesmo que as coisas, a tempestade passa, mesmo que as coisas estão viradas de ponta cabeça, se você está no Espírito, amado, se você não desistir, não desanimar, não desfalecer, vai vir para você. Porque está na palavra, amado. Eu não estou aqui pregando palavra de prosperidade, não está aqui, ó. Está aqui na palavra. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. E se você não desistir, no tempo certo, ela vai começar a vir na tua vida. Eu creio. Tem coisas que eu comentei com a Roseli, amor, tem coisas que acontecem hoje na nossa vida que eu sei, eu tenho certeza, que é muitas vezes daquilo que nós já plantamos lá atrás. Coisas boas, tá, amado, que eu estou falando.
Hoje Deus tem colocado cuidado sobre nossas vidas, porque, amados, alguma coisa eu fiz de cuidado para alguém lá. Alguma comida eu levei, alguma água e luz a gente pagou, alguma coisa, alguém te dei carona. Pergunta para Pinhais em qualquer igreja, quem nunca andou na minha Towner? Eu já andei com a Towner, cabia 7, eu cheguei no templo de adoração com 14 dentro. Chegava, nem que saia no tranco empurrando, 2 para lá de fora e 10 dentro. Tem outra igreja que fazia sessão de descarrego, eu fazia sessão de descarrego com a minha Towner. Parava, abria a porta e dizia 1, 2, 3, 4, 5, 6, escada, balde, panela. Mas fazia, amados. Mas eu posso dizer para você que, amados, Deus sempre honrou. Deus sempre, no momento que eu precisava, no momento que eu preciso, Deus sempre está nos honrando. Talvez não é tudo aquilo que o olho humano quer, né? Coisas grandes. Mas Deus, Ele cuida na pequena, nas coisinhas, nas necessidades. Aqui, você precisa de só isso, não dá. Deus fala assim, então tá, filho, só isso que você precisa. Tá. Ele não vai te dar nada para você armazenar e apodrecer. Ele vai te dar aquilo que você precisa agora, hoje. Amanhã é outro maná, amanhã é outro dia. Amanhã é outra codorna, amanhã é outra coisa. É outro trigo, é outra coisa. Amanhã é amanhã. Hoje Ele vai te dar a codorna de hoje e o trigo de hoje. Só. Comece a plantar coisas espirituais. E você vai colher coisas espirituais. Se estava plantando coisas carnais, pare agora. Pare. Comece a caminhar para um outro nível agora. Comece a ter mente agora dos céus. Amém? Deus revelou uma escolha entre 2 caminhos: o que leva à morte e o que leva à vida. Lá em Deuteronômio que ele fala sobre isso. Existem 2 caminhos para mim e para você: o que leva à vida e o que leva à morte. O que leva a coisas espirituais e o que leva a coisas carnais. Não existe meio termo. Não, eu vou ficar aqui no meio que não existe. Ou eu escolho uma coisa ou eu escolho outra. O reinado que eu entrar, alguém vai ser meu rei. O reinado que você entrar, alguém vai ser teu rei. Alguém vai ter poder de comando sobre a tua vida. Então nessa noite eu te convido, entra no reino dos céus, que o poder de comando é muito melhor. A palavra de comando é muito melhor. A palavra diz assim que o que Deus tem preparado para mim, os caminhos dele são muito mais altos e elevados que os meus pensamentos, os meus caminhos, muito mais, muito mais. Ele só te convida a fazer isso. Anda nos meus caminhos. Se você não desfalecer, planta o bem, começa a plantar coisas boas. Começa a soltar palavras boas. Começa a fazer atitudes boas. Começa a olhar as pessoas com outros olhos bons. Não, mas peraí, mas aquela pessoa ela pratica tal, mas quais são as qualidades dela? Olha que legal. Puxa vida, não tinha reparado nisso. Quantas vezes, amado, eu e você, nós antes de conhecer uma pessoa, falava, nossa, aquele cara é um mala, aquele Robson. Mas depois vai lá em casa, toma café comigo, nós come ovo de no outro dia de novo ovo, e assim vamos. Não tem nada demais. Cabo de rei, né? Cabo de rei com cebolinha em cima e um alface. Mas me conheça primeiro, vamos nos conhecer antes de julgar. Leva alguém para tomar um café na tua casa. Se ninguém te convida, convida ele para ir na tua. Vamos caminhar mais próximo um dos outros. Nós colocamos aquele nome tão legalzinho lá na frente, Atos. Eu vou trazer uma palavra sobre isso. Qual era a visão? Qual é a visão de Atos, amados? Todos viviam unanimemente juntos, dividiam o mesmo pão, comia da mesma comida, tomava do mesmo leite, do mesmo café. Se um tinha ovo, outro levava farinha. E a igreja crescia, porque tudo que eles tinham era
Comum, amados. O carro meu é teu. Os 100 mil na tua conta é meu. Ficaram quietos, né? Mas é assim, amados. Fulano de tal estava precisando de necessidade. Faz o seguinte, eu tenho uma casa aqui em Pinhais, mas eu tenho uma lá em São Paulo. Eu vou vender aquela lá e eu vou dar para esse cara aqui. Quando eles falavam lá que eles vendiam as suas propriedades e dividiam entre eles, não é que eu vendia a minha casa e ficava na rua e dava para o Roberto Pagliete ou para a Rosineide, para o Júlio, não. Nos estudos que a gente estava vendo ali, as pessoas ouviam falar que naquele lugar estava a presença, Jesus estava ali e via muitos milagres, que eles vinham de outras cidades para ficar lá. Então eles começavam a morar, compravam a casa ali, estabeleciam a sua vida, só que sobrava uma casa lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. E eles, no comunhão, no conviver do dia a dia, falavam, puxa vida, aquele irmão está precisando de tal coisa, e tem uma casa lá parada no Rio de Janeiro. Faz o seguinte, eu vou vender aquela casa lá, tô para você aqui, ó. Você precisa, só que assim, amado, você precisa de 10 reais, te dava 10 reais. Você precisa de 1.000, te dava 1.000. Precisava de 10 mil, te dava 10 mil, dava 15 mil, 10 mil. Todos viviam em comum acordo, todos. Igreja de Atos, no final de todas. É uma igreja também muito perseguida? É uma igreja perseguida. Tem muitas lutas? Tem muitas lutas. Tem dificuldade? Tem dificuldade. Tem diferença? Tinha diferença e tem diferença. Mas o que fazia eles, a igreja, o bairro, vinha todos os dias para o culto, sabe o que era? Não é o louvor bonitinho que eles tinham. Não era a luz apagada e duas luzes azul e vermelhinha, não. Era a comunhão um com os outros. Era o partir do pão. Era estar adorando a Deus todos unanimemente. Todos os dias encontrava na casa do Senhor para orar, para cantar. Hoje, a maior luta para o povo vir para a igreja. Mas lá eles tinham prazer de estar todos os dias. Eles se reuniam para exaltar o nome do Senhor. E o bairro começava a falar, puxa vida, aquele povo é meio louco. Cara, todo mundo ali anda bem, todo mundo anda rindo. O que acontece? Vamos para lá? Vamos. E a igreja, cada dia o Senhor acrescentava. O que eles faziam? Faziam um monte de campanha? Não. Eles faziam panfleto? Não. Mas a palavra diz que todo dia o Senhor acrescentava. Por quê? Eles faziam a parte deles só. O que eles falavam ali? Primeiro eles têm que cuidar os da fé. O que é os da fé? Que eu sempre digo, se tiver alguém no nosso meio tendo necessidade e eu estou ajudando outra pessoa de lá de fora, eu estou errando. Porque aqui tem alguém que precisa. A partir do momento que não tiver ninguém mais que precisa aqui, e lá fora tem, eu vou lá. Ah, Rô, mas você acabou de falar que tem que ajudar alguém que não é da outra igreja. Beleza. Desde que a nossa igreja não tem ninguém com uma água e luz cortada. Se eu descobrir que o fulano está com água e luz e eu estou ajudando o cara, eu estou errado. Porque primeiro eu tenho que ajudar os da fé. Primeiro é nós. Aqui, ó. O que você precisa? Tal. Ó, fiquei sabendo que fulano tal lá não tem uma cesta básica. Deixa comigo que eu dou 10 quilos de arroz. Eu dou 5 de feijão. Eu dou uma lata de óleo. Eu dou um açúcar. Eu dou sal. Tô aqui, irmão. Tô. É teu. Nós somos Atos. Nós somos comunidade. Nós estamos vivendo aquilo que Deus prometeu. Eu quero para você, amados, que a partir do momento que nós começarmos a viver isso, esse lugar aqui vai faltar lugar para sentar. Não adianta nós ficarmos aqui fazendo campanha de 1 mais 1, de 2 mais 2, 4 mais 4 é 10, é 20, 50, 3 mais 3, não. Se nós aqui dentro, se você nunca tomou um café na minha casa ou nunca tomei na tua, alguma coisa está errada. Porque, amados, adorar o Senhor é estar na comunhão uns com os outros. Orais uns pelos outros para que a igreja sejam curadas. O irmão não tem que saber nada da minha vida. E como é que eu vou orar por você então, abençoado? Como é que eu vou saber se está passando por dificuldade se você não fala? Eu já preguei sobre isso. A unção do cacique. Mim não fala. Mim não erga a mão. Mim não corre. Mim não dança. Mim não fala em línguas. Amados, mim. Você ri, né? Você ri que não é você que está aqui.
mim não toca essa música. É sério, amados. Quando você não tirar esse espírito cacique da nossa vida, que mim não faz, mim não corre, mim não erga a mão, mim não grita, mim não chora, mim daqui então. Está no lugar errado, irmãos. Você está no lugar errado. Não fala em línguas, não chora, não corre, não larga a mão, não abre a boca para cantar. Fica igreja de pé, mim não fica. Senta, mim fica em pé. Amado, é difícil, amado. Sabe assim, tem hora que você fala assim, ô crentaiada. Cara, é difícil. Ao que você arruma um troço, traga outro. Aí você agora fala assim, nossa, essa semana vai ser, domingo vai ser, uá! Pastor, acho que eu nunca mais eu vou na igreja. Oh meu Deus, já vai lá de novo. O que aconteceu, irmão? Não sei. Tem gente arrumando jeito pra tudo já. Já não sabe mais o que fazer, já começa uma coisa já. E não gosta que dança joga pano. Se a Claire vir com aquele pau, me dá uma abraçada nela. Mas tudo encrica. Me vaza daqui então. Isso aqui é lugar de comunhão, de adoração, mas lugar de comum união. Todos estavam todo dia no mesmo lugar, adorando ao Senhor, dividindo o mesmo pão, mas comendo a mesma margarina, o mesmo café. É fácil não, mas colocar ali fala, tenda do cacique Robson. Não vai ser mais ato. Estou brincando. Mas a gente precisa, amados, mudar um pouco a nossa postura. Queremos que a glória desça, mas eu não faço nada para que a glória desça. Queremos o mover do Senhor, mas eu não consigo nem olhar para a cara do irmão do lado. Amado, você acha que Jesus vier do jeito que nós estamos, esse lugar aqui será explodido.